Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vocês devem estar na minha tela. Então, vamos lá. Ainda não. Ainda não? Ah, foi. Foi? Mais ou menos, Então, tá meio é que eu estou passando os slides experiente. rapidão. Espera aí, eu estou passando rapidão aqui. Ah, Deixa tá. eu ver. Já vou parar aqui. Só para não me perder. Estava aqui. Ah, eu fiquei na Eletrobras, né? Estava falando da Eletrobras. Então, estava aqui, certo? Certo. Certo. Deixa eu até fazer uma coisa aqui. Deixa eu fechar mais alguma coisa para não ter risco. Então tá. Bom, vou continuar daqui. Como eu disse, eu fazia muita coisa de gestão, tá? Então, apesar de eu ter passado no concurso para estatística, ter o crachá lá de estatística, eu fazia muita coisa de gestão. E eu trabalhei 3 anos na Eletrobras. E depois disso, eu fiz um outro concurso e passei para a Petrobras. Tá? A Petrobras, para mim, assim, foi um mundo, né, de opções de trabalho. Tinha muita coisa para se fazer. Tem uma pessoa aqui, né, que é da Petrobras, que se aposentou da Petrobras, então eu conheço bem lá dentro. Eu caí numa área que trabalhava com SMS, então eu mexia muito com indicadores de segurança, meio ambiente, saúde, fiz algumas projeções, enfim. E também dei aula na Petrobras. Eu dei aula na Universidade Petrobras, dei aula de estatística lá dentro, mas fiz muita atividade de gestão também, tá? A gestão não era muito a minha cara, assim, e eu confesso que depois de um tempo eu comecei a sentir falta de estudar e lá dentro estavam me dando muitas opções para eu mudar de área, né? Eu quase fui trabalhar com licenciamento ambiental, era a área que estava bombando na época. De repente até poderia ter me dado bem, mas eu gostava de estatística, eu queria trabalhar com estatística e eu acabei, apareceu o concurso da ENSE, do IBGE, e eu passei e pedi demissão da Petrobras em 2009. Eu trabalhei quase 3 anos, então foi 3 anos na Eletrobras, quase 3 anos na Petrobras, e fui para o IBGE, fui para a ENSE, né, para virar professor lá na ENSE, aqui na ENSE, né. Então, eu acho que aqui a última coisa que eu queria deixar para vocês, como dicas assim, né, estudar para aprender parece óbvio, tá, mas 90% dos alunos acaba estudando só para passar, pelo menos no começo do curso, mas quanto mais cedo vocês se derem conta de que vocês têm que estudar para aprender e não para ser aprovado, melhor vai ser. Uma hora vai cair a ficha, tá? Do quanto isso é importante. Aproveite as oportunidades que a vida acadêmica oferece. Então, tem muita coisa que a universidade oferece. Tem cursos, né? Tem palestras, tem seminários, vocês têm contatos com professores, tem várias coisas que vocês podem aproveitar. Então, aproveitem que vocês estão aqui dentro, não fiquem só nessa questão de assistir a aula, né? E a outra coisa importante também é lembrar que não é só a questão de você ser estatístico ou não que vai te diferenciar. O que vai te diferenciar é o fato de você saber analisar dados, saber aplicar métodos estatísticos com propriedade. E se você conseguir fazer isso, você vai ser valorizado. A gente tem um tipo de formação que quando as pessoas olham para a gente, elas falam: caramba, você manja disso, né? A gente costuma ser muito valorizado. E não é nem tanto com o diploma, é muito com o conhecimento. Então, saibam que é importante você aprender. Não adianta ter o canudo e não ter aprendido muito bem as coisas, né? Só ter estudado para passar, mas não absorveu, só absorveu para a prova, não absorveu para a vida, né? Então, são dicas meio óbvias, né? Outra coisa, né? Não pense quando você for trabalhar que você só vai fazer estatística, tá? Então, é importante você também saber trabalhar em equipe, né? Saber ouvir, saber falar em público, entender um pouquinho de gestão, entender como é que funciona a empresa que você está, né? Entender um pouquinho do negócio. Essas coisas todas são diferenciais. Eu já vi muita gente
muito boa tecnicamente, mas que não se deu tão bem assim por causa de dificuldades em trabalhar em equipe, queria o trabalho todo para ela, ou então não sabia apresentar, não sabia vender o seu peixe, né? Então tem toda uma questão de marketing pessoal também. Também sou contra aquelas pessoas, né, que são só a garganta, né, também, que diz que faz o mundo e não faz. Não é isso que eu estou falando, mas é também valorizar o que você sabe, tá? E é isso, tá? Agora acabou. Pena que não deu tempo de eu fechar a gravação lá, né? Mas era isso que eu queria apresentar para vocês e queria aproveitar esses minutos finais para a gente conversar. Já tem uma pergunta ali, deixa eu ver, para entrar numa iniciação científica, quais são os requisitos? Na ENSE, você precisa ter CR6, tá? Inclusive, vai ter agora, a gente está, geralmente no meio do ano, julho mais ou menos, é feita uma chamada para você participar. Aí, assim, só que como vocês são calouros, vocês não têm CR ainda, certo? Então, infelizmente, vocês não conseguem entrar num projeto de iniciação científica no momento que vocês são calouros. Tá? No ano que vem, quando tiver de novo no meio do ano, vocês podem. Existe um outro projeto que não é de iniciação científica, né, que a gente chama de PPAG, que é semelhante à iniciação científica, só que ela não tem bolsa. O PPAG costuma ter chamadas no segundo semestre. Esse você pode tentar participar. Tá? E pode ser um projeto de 6 meses, pode ser de um ano, enfim. Não tem nenhum, como não é remunerado, você pode entrar e pode depois até trocar para uma iniciação científica no ano seguinte. Então, teoricamente, você não poderia hoje fazer o PIBIC por causa do CR, você tem que ter CR6, ok? É basicamente isso. Alguém está me dizendo aqui que tem interesse em estatística espacial, então já teve muita iniciação em estatística espacial, a gente tem mais professores também que manjam com estatística espacial além de mim, e às vezes aparecem projetos disso, tá? Mas tem que ser quando já tiver CR, tá bom? Deixa eu ver, o Vitor está perguntando aqui, em qual período da faculdade que você foi estagiar no Inter? Lá na minha faculdade, o estágio era obrigatório no sétimo período. Se eu fizesse estágio no quinto período, no sexto período, no oitavo, não contava, certo? Eu tinha que fazer exatamente no sétimo período. Eu tinha que me matricular na disciplina estágio e aí eu saía para procurar um estágio. Se eu já estivesse estagiando, o período em que eu estava na disciplina contava, certo? Mas ela estava na nossa grade curricular no sétimo período. Por que eu vim para o Rio de Janeiro? Bom, no Rio Grande do Sul não tem, agora acabou de surgir um mestrado em estatística lá, mas quando eu terminei a graduação, mestrado em estatística não tinha na região sul, só tinha no sudeste, certo? Então, aliás, tinha um em Pernambuco, era Rio, São Paulo, Minas e Pernambuco. E aí eu vim para o Rio de Janeiro. Hoje em dia tem mais, tem em Brasília, acho que tem no Rio Grande do Norte, tem no Rio Grande do Sul, tem em alguns outros lugares. Tá? Mas na minha época não tinha, então eu fui fazer mestrado e aí vim para o Rio. O trabalho de estatística no Inter continua até hoje ou foi encerrado? Eu soube de pessoas que trabalharam lá alguns anos depois, assim, mas ainda nos anos 2000, antes de 2010. Depois eu nunca mais tive notícia. Tá? Eu acho que, dado a evolução da coisa, né, aqui no Rio de Janeiro eu já vi gente procurando estágio no Botafogo para trabalhar como estatístico. Eu sei que o Flamengo tem coisas. Eu imagino que o Inter deve ter isso hoje. Tá? Mas eu estou um pouquinho por fora. O São Paulo eu sei que sempre foi assim, pioneiro nisso. São Paulo foi dos primeiros, né? Mas o Inter, quando eu entrei foi a primeira vez que teve e depois não sei. Acho que deve ter, mas eu não tenho como comprovar. Deixa eu ver. Para fazer estágio, tem que obrigatoriamente ter feito alguma disciplina especial. Aqui na ENSE, a gente exige que você tenha feito inferência e
Como é que é a outra? Estatística computacional 1, tá? A estatística computacional 1, que é uma matéria de terceiro período, é só para garantir que você já vai saber alguma coisa de R para trabalhar. E a inferência é para garantir também que você já entendeu o básico da estatística para trabalhar, porque a gente não quer que você faça estágio, né, em lugares que você não vai fazer estatística. E aí as empresas que a gente tem conveniadas aqui, todas têm que ter um convênio, tem tipo um documento, né, que é assinado, passa pela Procuradoria do IBGE e eles se comprometem a fazer vocês trabalharem com coisas mais ligadas à estatística. Então, como ele não é curricular, é uma coisa extra, a gente bota essa exigência de ter feito essa matéria de inferência que é do quarto período. Então, você só pode estagiar depois do quarto período. Você pode trabalhar, mas para contar como estágio, para a ENSE assinar, você tem que ter feito inferência estatística. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só para tirar cópia e entregar café. Espero que não, né? Já ouviu falar de alguma empresa chamada Stats, tem filial aqui no Brasil? Não, não conheço não. Ela faz esses scouts de jogos, é isso? Como eu falei, eu trabalhei no Inter, mas eu estou um pouquinho por fora, né? Eu tenho essa experiência no passado, mas estou por fora. É isso. Gustavo, essa empresa, ela é a responsável hoje pelas estatísticas da NBA, né? Ah, ok. Então, hoje, eles fazem essa parte de scout. Eu só queria saber se tem a filial dela aqui no Brasil, mas ela, basicamente, ela pega através de filmagens, né? Hoje em dia, o scout não é feito por uma pessoa, né? Quer dizer, o scout momentâneo ali da hora do jogo. Ele é feito por uma filmagem, ele pega as partes do campo ou da quadra, né? Ah, E tá aí bem. e com isso ele vai pegando os dados dos jogadores, passes, essas coisas que você falou aí, né? E Sim. aí depois faz a estatística do jeito, aplica os modelos que eles acham e faz. Eu queria saber se tinha dessa empresa aqui no Brasil. Eu realmente estou por fora. Talvez o Daniel saiba, eu realmente não sei. Mas é possível, né? Com a evolução das coisas é possível. Deixa eu ver aqui. Tem algum lugar onde posso ver quais empresas são ligadas à ENSE para estágio? Tem uma gerência, né, a gerência de orientação pedagógica e profissional que cuida disso, tá? Eles vão vir falar com vocês na terça-feira que vem. A Sandra vai vir aqui dar uns recados para vocês. Vocês podem conversar com ela sobre isso. Eu sei que hoje, se você quiser, você pode escrever para ela, a gente tem essa lista. Eu até tenho acesso a ela, mas eu não sou a pessoa oficialmente que tem que te passar isso, entendeu? Então, se você quiser saber, dá para perguntar para Sandra Canton ou então para a Larissa, tá? Elas vão vir aqui na semana que vem, vou deixar o contato, beleza? Normalmente você dá aula de quais disciplinas aqui na ENSE? Várias, tá? Deixa eu pensar. Eu costumo dar essas matérias de começo de curso, né? Seminário, introdução à estatística. Também dou as matérias de probabilidade, probabilidade 1, probabilidade 2, inferência bayesiana, modelos lineares generalizados, estatística espacial, controle de qualidade. Tem várias assim, né? Mas teoricamente, quase todas as obrigatórias eu poderia dar, quase todas, não é todas não, tá? Vamos dizer uns 70%. Mas não quer dizer que eu vou dar, porque tem que ter a preparação e tudo mais, tá com o curso pronto, porque tem todo um trabalho você fazer isso, né? Mas desde que eu entrei na ENSE, as matérias que eu dei foram essas que eu listei para você. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa. Teve estatística computacional também, dois, métodos não paramétricos, tópicos de redes sociais eu também dei. Mas as matérias que eu mais gosto de lecionar são as matérias de probabilidade e introdução à estatística, essas lidar, né, com os calouros, e também inferência bayesiana. E espacial também, né?
Não, mas isso que eu tô falando para vocês, coisa de ser coringa, tem várias pessoas com esse perfil como o meu aqui dentro. Não sou só eu, não, tá? Gostou muito da parte do Rio em Dados, queria saber se faz parte de alguma IC. O Rio em Dados, por enquanto, não é um projeto da ENSE, ele é um projeto que envolve pessoas da ENSE e da UFRJ, tá? A gente está tentando transformar ele num projeto de extensão da ENSE, tá? Então a gente está andando nessa linha aí, mas ainda não está formalizado. Então, por enquanto, é uma iniciativa de pesquisadores e alunos da ENSE e da UFRJ, mas ele não é da ENSE, certo? Professor, Oi? as pesquisas que você apresentava de estatísticas lá, você criava o que ia ser amostrado para os técnicos terem noção, ou eles te pediam diretamente o que eles queriam saber? Não, na verdade, assim, quando eu cheguei lá, tinha um economista e um administrador, que eram meus chefes, na verdade, que eles já tinham, assim, eles tinham decidido algumas estatísticas para coletar. Então, eles já tinham enviado isso para a comissão técnica e a comissão técnica estava acostumada a ver esses números, certo? Então, assim, com o tempo, a primeira vez que eu fiz aquele planilhão lá, eu peguei essas informações todas. Só que a cada reunião que ia tendo da comissão técnica, eles iam começando a vez pedir alguma coisa, né? Ou então diziam, isso aqui eu não quero. Mas aquelas básicas que eu mostrei para vocês ali, de passe para frente, para trás, primeira bola, segunda bola, desarme, aquilo ali tudo tinha já quando eu entrei e quando eu saí continuou, tá? Agora, por exemplo, uma coisa que era meio assim, meio idiota, né? Mas que lá no Inter eles consideravam, por exemplo, quando o goleiro batia o tiro de meta, tá? Bateu o tiro de meta e deu um balão para o meio do campo e o jogador que cabeceou a bola foi do time adversário. Imaginaram essa cena? Então o goleiro bateu o tiro de meta e quem cabeceou a bola primeiro foi o jogador do time adversário. Segundo a orientação que veio de cima, que não foi de mim, né? Eu tinha que anotar isso com o passe errado do goleiro, tá? Mas tinha, sei lá, era uma coisa polêmica, né? Porque ele jogava a bola pro alto lá e não era bem um passe, ele não tinha feito um passe. Tem goleiros que até jogam a bola e fazem passe, mas ao bater o tiro de meta é mais difícil, né? Quando chegou o Parreira, a primeira reunião que o Parreira fez lá, ele falou assim: olha só, o que é isso aqui? Da onde que goleiro bater tiro de meta é passe errado? Eu não quero essa estatística. Eu não quero que isso influencie a minha análise. Eu quero que o goleiro, quando eu quero saber se o goleiro errou passe, dos passes que ele realmente fez com o pé, né? E não quando bateu o tiro de meta, certo? Então o Parreira mexeu. Então tinha algumas mudanças assim que eram feitas nas estatísticas ou critérios de acordo com o que os técnicos pediam. Mas o básico ali de para frente, para trás, para o lado, certo, errado, isso aí sempre teve e quando eu saí continuou. Era isso que você queria saber? Era isso mesmo, porque eu fico pensando, imaginando que você entrando lá como estagiário decidiu o que era relevante a se perguntar, achei muito pesado para um estagiário, né? Mas de novo, o meu setor era muito solto, sabe? Sim, o meu chefe me dava total liberdade, né? Tirando de vez em quando que ele me dava umas chamadas nessas coisas da cor, né? Esses gráficos manipulados aí, mas em geral ele dizia para mim, ele valorizava muito, ele dizia assim, não, eu sei que você manja desse negócio. Então teve coisas que eu fiz, por exemplo, né? Eu tinha assim coisas que não foram muito utilizadas, mas eu tinha uma previsão de quantos passes cada jogador ia acertar ou errar por partida. Eu tinha uma previsão que eu fazia lá, certo? E eu comparava o observado com o previsto. Então eu sabia se o jogador estava numa fase boa, né, se o time estava numa fase boa, eu conseguia ter uma noção de quantos passes errados o time ia fazer numa partida, sabe? Dava para fazer. Só que eles Quase mãe diziam, de não. nada. Oi? Quase mãe de nada, quase premonitório. Mas tinha uma margem de erro lá, sabe? Tinha uma margem de erro. Mas o importante não é nem tanto acertar. O importante é você ter essa margem, certo?
E quando você erra, você tentar descobrir por que que saiu da margem. Eu não estou tão preocupado em acertar. O time errou 50 passes. Não, não é isso. O ponto se estava previsto 20 e errou 50, é um problema. Mas se estava previsto 20 e errou 25, ok, tá dentro, sabe? Então, o importante era esses limites de controle, né? Que eu fazia. Mas tinha também previsão de passe certo e errado, tinha algumas outras coisas que eu fiz lá. Só que eles falaram, não vou conseguir explicar lá em cima como é que você fez essa previsão e vão achar isso aí que você falou, que você é mãe de Ná, então nem fala nisso. Eu não ia. Né? Estão falando do Flamengo aqui, né? Me recuso a ler. Não, estou brincando. O técnico utilizava muito de estatística para tomada de decisão. Um exemplo era sobre a cobrança de escanteios curtos. Quase todas as equipes lançam na área e dificilmente resulta em gol. Eu não sei se vocês acompanham, por exemplo, o Rio em Dados, né? Esse que está sendo comentado aqui, né? Mas tem uma análise, por exemplo, do basquete da NBA, que antigamente, na época do Michael Jordan, né? A maior parte das cestas eram de dois pontos dentro do garrafão. Enquanto que hoje em dia o padrão, né, tem muito mais jogadores que ficam arremessando de 3 pontos do que no passado. E tem muito mais acertos hoje do que no passado. E isso foi descoberto simplesmente calculando o valor esperado. Né? Eles descobriram que, em média, se faz mais pontos tentando de 3 do que tentando de 2. E isso mudou o basquete. Pois é. Então tem os dados. Se você der uma olhada lá no perfil do Instagram do Rio em Dados, a gente mostra dois, dois gráficos, assim, dois mapinhas, né? Que mostram como é que era na época do Michael Jordan e como é que é hoje em dia, né? Então, o Michael Jordan foi o maior, né, de todos numa época em que era diferente o esporte. Hoje em dia, não sei como que seria, né? Se você mudasse os jogadores de épocas. Mas a estatística muda realmente o esporte. Isso aí do escanteio é uma também, né? Tem muita coisa de chuveirinho na área que se sabe que não dá, nem sempre dá efeito, né? Não dá resultado você ficar fazendo chuveirinho no futebol, só no desespero, né? Mas dependendo, às vezes acontece. Tem que fazer análises, né? Análises estatísticas para tentar descobrir se isso realmente acontece ou não, se vale a pena mudar uma estratégia ou não. Pois 2 pontos são mais por rebote hoje em dia, sim. Mudou bastante, né? O basquete. Mas é isso, vocês veem assim, outra coisa, eu fiz isso tudo, né? Eu estava no 7º período da graduação e eu não tive ninguém assim para me ensinar, sabe? Foi totalmente de criatividade. Eu fui pensando e olhava as coisas que eles perguntavam, né? Eu queria saber quem foi melhor, quem foi pior. E eu tendo os dados na mão, eu passava às vezes tardes inteiras, quando não tinha jogo, né? Eu passava as tardes inteiras lá testando coisa, calculando correlação, fazendo gráficos, tentando descobrir o que estava associado com o desempenho do time. E eu fui descobrindo coisas. Então, à medida que eu ia descobrindo, eu ia implementando. Foi muito assim de estudar mesmo lá. Eu não sabia nada, eu não tinha nenhum pré-requisito para trabalhar lá no Inter, né? Mas foi uma experiência boa. Pois fiz muita coisa que nunca foi mostrada. Até mostrei pro meu chefe, né? Mas muita coisa não passou. Realmente não passou. Eles falavam para mim menos, né? Menos. Vamos lá. Os dados nunca seriam passados. Os dados eram totalmente sigilosos, né? Mas saía para a imprensa. Então, a imprensa às vezes sabia algumas coisas que a gente fazia. Uma vez saiu lá numa matéria do jornal, equivalente ao Globo, né? Só que lá no Rio Grande do Sul, na Zero Hora, uma matéria falando sobre o Intercenter. Ele falou assim, por exemplo, o jogador tal do Internacional não foi muito bem avaliado pelos comentaristas, mas as estatísticas mostram que ele é um dos motores do time. E quem descobriu isso foi o Intercenter, sabe? Uma vez saiu uma matéria, mas não tinha nossos nomes, né? Só dizia o setor, dizia o Intercenter fez isso. Então, não era sigiloso que tinha análise, mas os dados eram totalmente sigilosos.
Inclusive, uma vez teve um ataque de um hacker, né, lá. Enquanto eu trabalhava lá, teve um ataque de um hacker. Não foi bem um hacker, né? Na verdade, alguém entrou numa sala que tinha acesso ao computador central lá do Inter e a pessoa deu um shift del em todos os arquivos da rede lá do Inter. Apagou tudo. E tinha lá todos os dados, tudo que a gente fazia estava naquele lugar. Dizem na época que foi algum gremista infiltrado que fez isso, né? Nunca saberemos. Deve ser gremista, porque eu acho que o Colorado não faria isso. Mas alguém fez isso de sacanagem e aí eles contrataram uma empresa para recuperar os dados. E eu não lembro como é que foi feita essa forma que eles apagaram lá. Eu falei Shift Del, mas eu não sei, né? E aí a empresa recuperou. O problema, né, quando você recupera a informação, vem tudo. Vem o que você perdeu e o que você não queria, o que você jogou fora, né? Então veio muito lixo, nunca mais foi igual, sabe? Tipo, eu tinha uma planilha, quando voltou, voltaram 5, sabe? E aí você não sabia qual era que você usava, é, qual era a mais antiga, é uma confusão, deu muito trabalho. Foi horrível quando isso aconteceu, que eu estava lá. Pois é, aquela parte da área de calor do goleiro, aquilo não podia ser divulgado, né? De forma alguma poderia ser divulgado. Inclusive o preparador de goleiros do Inter, o Marquinhos, né? Ele chegou uma vez a treinar o clube quando o Inter na época ficou sem técnico, era o Marquinhos, ele ficou muitos anos no Inter. Eu nem sei se ele está vivo ainda, enfim, mas era se colocasse no Google alguns anos atrás, Marquinhos, preparador de goleiros do Internacional, estava lá e ele ficou acho que uns 20 anos pelo menos no clube. E outro que também, o Guto Ferreira, que hoje em dia é treinador, né? Eu conheci ele treinando a equipe júnior do Internacional, né? Na época ele era super desconhecido, ele treinava o júnior do Inter, depois ele chegou a virar treinador. E eu tinha direito lá também a almoçar. Eu almoçava, eu não tinha direito a nada da equipe principal, né? A equipe principal vivia como rei. Eles tinham comida separada, refeitório separado, academia separada, mas eu andava perto da equipe júnior do time feminino do Internacional. Então, naquela época, inclusive, o Inter tinha um time feminino que era bem famoso, né? Tinha, tinha umas jogadoras que eram bem conhecidas, tinha a Bel e tinha a Duda, que eram bem populares na época lá. E eu conheci, a gente almoçava lá. E não vou dizer que conversava muito, né? Mas estava sempre no meio dos jogadores, todos os jogadores do Inter, exceto o time principal. Então eu conhecia o sub-21, sub-19, sub-18, sobre isso, sobre aquilo. Todos esses aí a gente tinha contato. Essa era a parte boa de trabalhar lá, né? Mas a parte ruim era chatinha mesmo. Sim, alguém falou que volta até os arquivos temporários, é verdade. Deixa eu ver aqui mais. Mais alguma pergunta, pessoal? Que vocês queiram saber, de curiosidade?